Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um momento de culto, de proclamação da palavra de Deus, também de oração e intercessão. Que você também possa aí dar um tempo no que você está fazendo, acalmar o coração e refletir, meditar, participar literalmente deste momento. Iniciamos e realizamos este encontro, ainda que online, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O fazemos na certeza da presença de Deus, em especial na sua ação, quando a palavra é proclamada. Quando proclamamos a palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor age em nossos corações. E assim suplicamos que de fato seja na minha vida e na tua. Neste momento inicial, queremos usar um hino que fala da presença de Deus. Deus está presente. Os nossos hinários, o hinário luterano, é o hino de número 188. Acompanhemos esta canção. Está presente, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos, com amor Salvador, invisivelmente Deus está presente. Cristo está presente, bênção permanente, o seu sangue recebemos, com seu sacrifício fez o Pai propício e perdão inteiro temos. Padeceu e morreu obedientemente, Cristo está presente. Sempre está presente, Deus onisciente, Santo Espírito Divino, tua luz bendita, nossa mente habita, pelo claro e doce ensino, ensinar, consolar, verdadeiramente, vem, ó Deus potente. Queremos utilizar agora a primeira leitura bíblica, a leitura do introito. Normalmente é um salmo. O salmo de hoje, neste terceiro domingo na Páscoa, o terceiro domingo de Páscoa, nesse dia 18 de abril, esse ano de 2021, a indicação é o Salmo 4. E o Salmo 4 nos diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade
e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ou em outras palavras, Senhor, dá-me mais e mais bênçãos. Porém, diz o salmista, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Ou seja, mais alegria me colocaste no coração do que aqueles que têm muitos bens materiais. E ele conclui o Salmo 4 dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Essa paz que Deus nos dá excede o humano entendimento. E eu tenho sempre repetido que a paz de Jesus começa com o perdão. Vamos fazer as pazes, assim dizemos. Quero convidá-lo neste momento para esta oração inicial diante do nosso Deus. Uma oração em que pedimos paz, uma oração em que pedimos perdão pelos nossos pecados. Ore comigo. Querido Pai do céu, muito obrigado por mais este momento em que Tua Palavra chega ao meu coração. Muito obrigado por mais este momento em que sentimos de maneira viva e direta a Tua presença e a Tua ação. Por isso, diante de Ti, diante da Tua presença, queremos pedir humildemente que perdoes todos os nossos pecados. Ó querido Pai do céu, em sinceridade analisamos a nossa vida e diante de Ti admitimos que somos pecadores e que temos cometido pecado contra Ti por pensamentos, palavras, ações e omissões. Derramamos sobre Ti esta nossa culpa. Apresentamos diante de Ti essa nossa fraqueza e pedimos, Senhor, que mediante a obra de Jesus tenhas misericórdia de nós e conceda-nos o Teu perdão e encha-nos com a Tua paz. Em Cristo. Amém. Diante de Deus, como há pouco cantamos, que está presente, também lhe convido a esta reflexão e lhe faço esta pergunta. Você também está arrependido dos seus pecados? Você crê no Senhor e Salvador Jesus como seu Salvador, como aquele que morreu, padeceu em teu lugar? Se assim o for, na tua mente, diante de Deus, afirme este sim. E diante desse teu sim, eu quero lembrar que em Jesus há perdão, a vida e a salvação. E eu te digo, em nome de Cristo, que mediante o teu arrependimento, mediante a tua fé, e especialmente e sobretudo por causa da obra de Jesus, eu posso te anunciar o perdão dos pecados e a verdadeira paz. Mais uma vez dizendo, na autoridade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidá-lo aí a refletirmos mais um pouco com melodia e canção cristã. Acompanhe aí a letra em preparação às outras leituras bíblicas. Ó grande herói, Senhor Jesus, venceste a morte lá na cruz.
venceste o próprio Satanás e tua vitória vida traz. Liberto de ímpias mãos cruéis, apareceste aos teus fiéis, trazendo-nos eterna paz, a vida em glória nos darás. É certo, vive o Redentor, do pó se ergue com esplendor, a todos ressuscitarás, mas só ao crente o céu darás. Exultem todos os cristãos, aos céus levantem suas mãos, o Redentor já ressurgiu, a culpa e a morte destruiu. Jesus, queremos te servir, pois tu quiseste nos remir, um dia irá nos despertar e aos céus contigo nos levar. Também saúdo as irmãs e irmãos conectados conosco em mais um culto dominical. É a hora de ler a palavra de Deus e as leituras do livro de Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas formam a base para a mensagem deste domingo, terceiro domingo após a Páscoa. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 11 a 21, ele relata exatamente o que aconteceu após Pedro e João terem curado um homem paralítico que à entrada da porta do templo, de uma das portas do templo, pedia esmolas. E quando ele pediu esmolas, Pedro lhe disse: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E então imaginem o impacto que isso causou em Jerusalém, este fato acontecido já após a ascensão do Senhor Jesus e também após a manifestação do Espírito Santo. Vamos então ouvir o relato. Atos 3, 11 a 21. Apegando-se ele a Pedro e João, ou seja, o homem que fora curado, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessa arte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual
é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, ou seja, Jesus. Esta é a palavra do livro de Atos. Neste tempo pós-Páscoa, sempre temos as leituras do livro de Atos dos Apóstolos. Já o Evangelho, ele é do livro do Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versos 36 até 49, que relata aqueles fatos após o encontro de Jesus com aqueles dois que iam até Emaús e que depois estavam reunidos com os 11 lá em Jerusalém, e Jesus lhes apareceu. Vamos ouvir. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esta é a palavra do Santo Evangelho. O Evangelho de Jesus sempre nos leva a dizer: eu creio em Jesus, eu confio em Jesus. E hoje quero convidar a todos para, nas palavras do hino 232, confessarmos a nossa fé. Os hinos servem para e nos orientam no louvor a Deus. Temos muitos hinos que são orações, são consolo para o povo de Deus, mas também são confissão de fé. E o hino 232 é um destes hinos. Confessem comigo. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus. Anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu. Com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. És triuno, ó bom Senhor, cantem todos teu louvor. Amém. Acabamos de confessar a nossa fé. Há 500 anos, no dia 18 de abril de 1521, Lutero confessava sua fé diante da Dieta de Worms. Naquela ocasião, ele fora convidado a se retratar, a renunciar tudo o que tinha ensinado. E ele, de uma maneira categórica, disse:
a menos que seja vencido e convencido pelo testemunho das Escrituras. Não posso e não quero me retratar. Aqui estou, não posso de outra forma. Que Deus me ajude. Lutero estava preso à palavra, e a palavra de Deus permaneceu até o fim, como uma confissão contínua de fé. Que seja uma inspiração para todos nós. Cantemos Ó Porquê Duvidar sobre as ondas do mar. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando força doesse contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão em ti pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Tu tens alguma dúvida em tua cabeça? Eu creio que sim, né? Quem de nós não tem dúvidas sobre várias coisas? Mas nessa hora eu quero perguntar o seguinte: quais são as dúvidas que te incomodam? Quais são aquelas dúvidas que sobem à cabeça e até o coração e nos preocupam? Quais são as tuas dúvidas? Nesse momento queremos conversar sobre as nossas dúvidas e a presença de Jesus. Jesus e as nossas dúvidas. Que o Espírito Santo abençoe esta reflexão baseada na palavra de Deus. Que Ele esteja contigo, comigo nesta hora. E ela é baseada na palavra de Deus, no texto de Lucas, capítulo 24. Em uma das aparições de Jesus aos seus discípulos. Esse momento de culto, ele é do terceiro domingo de Páscoa e ainda refletimos nesses momentos em que Jesus apareceu aos seus discípulos. E o contexto é que os discípulos estavam cheios de dúvidas. Por isso, a nossa temática, muito cheia de dúvidas. Aliás, você pode mensurar, imaginar isso. Jesus tinha sido crucificado. Antes ele tinha sido zombado, chicoteado, surrado, preso e morto por fim. E os discípulos, imaginem as dúvidas nas cabeças deles. Afinal, até Jesus tinha deixado claro que eles, seus seguidores, também iriam ser perseguidos como ele foi. Além da dúvida, muito medo. E aí então, diante desta situação, no domingo de Páscoa, Jesus aparece aos seus discípulos e diz: paz seja convosco. E curiosamente nós percebemos que no versículo 38, reparando as dúvidas, muitas dúvidas, Jesus chega para eles e diretamente pergunta: por quê?
vos perturbais? E ainda pergunta, por que sobem tantas dúvidas ao vosso coração? Interessante essa menção de Jesus, por que tantas dúvidas sobem no vosso coração? Uma das traduções usa a palavra mente, né? A dúvida na mente, mas Jesus coloca no coração, ou seja, uma preocupação que pesa, que atrapalha, que incomoda, como as tuas preocupações e tuas dúvidas, como as minhas. Queremos falar sobre isso. E antes de voltar para o texto, para ver como Jesus agiu com as dúvidas dos seus discípulos, vamos falar um pouquinho mais aí sobre dúvidas. Vocês sabem que um bom professor, educador, orientador, muitas vezes usa uma frase que é assim: quando em dúvida, pergunte. Você já ouviu isso? Já usou essa frase? Quando você tiver uma dúvida, pergunte. E aí então, esse orientador passa a tirar as dúvidas com paciência. E lembre-se que Jesus é o grande mestre, e ele faz isso. É importante que a gente pergunte no sentido de encarar as dúvidas e não ficar parado como se não pudéssemos fazer mais nada. Você já enfrentou aquela situação em que você está numa cidade e não conhece para onde ir? Imagine uma cidade bem grande, que você não tem referências. Sabe aquela hora que você se perde e fica com muitas dúvidas? O que é melhor fazer? Eu sei muito bem que existem muitas pessoas que, eu não vou perguntar para ninguém, eu vou resolver sozinho. Talvez alguns de vocês já tenham feito isso, né? E o que acontece? Por vezes seguimos na direção errada e nos perdemos ainda mais. Conselho é perguntar, é encarar a dúvida, é reconhecer que por vezes estamos perdidos, para então termos uma boa direção. Quando em dúvida, pergunte, haja, não fique parado. Existe uma ilustração, uma imagem curiosa e uma história por trás dela de um jumento que, por estar em grande dúvida por ter pasto, capim de um lado e também de outro, ficou com tanta dúvida sobre em qual deles se alimentar que morreu de fome. É claro que não passa de uma história intensa, mostrando o quanto muitas vezes agimos de maneira errada em não tomarmos uma atitude com as nossas dúvidas. Jesus nos convida à fé, nos convida a crer e nos convida a nos alimentarmos para não morrermos em nossa falta de fé. E é exatamente isso que Jesus faz com os seus discípulos. Ele chega e os confronta em suas dúvidas. Vamos voltar aqui para o texto lá de Lucas capítulo 24, os versículos 36 em diante. No versículo 36 a gente lê lá no texto que Jesus apareceu para os discípulos e quando ele chega ali, ele diz, paz seja convosco. E aí, logo o texto nos explica que como eles estavam atônitos e atemorizados com medo, Jesus logo faz essa pergunta, né, que nós temos ali em Lucas capítulo 24. Por que vocês estão tão perturbados? Por que sobem tantas dúvidas ao vosso coração? Veja, essa pergunta é uma pergunta que confronta uma situação. É uma pergunta que faz com que eles se mexam, reflitam. Por que sobem dúvidas? Por que estáis perturbados? E é muito interessante que logo depois disso, Jesus, como um bom professor, mestre, ele continua lidando com as dúvidas dos discípulos. E aí ele diz a expressão, vede as minhas mãos e os meus pés. E ainda ele diz assim, apalpai-me e verificai, ou seja, tirem a dúvida, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E ainda o versículo 40, o evangelista Lucas diz assim,
dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Percebam a ênfase, pessoal, para lidar com a dúvida. Ele disse, vede aqui minhas mãos e os pés. E ainda Lucas diz que ele literalmente foi e mostrou. Olhem aqui, vejam, toquem. Na semana passada, aqui na nossa comunidade, nós também tivemos a leitura ali do Tomé, né? Parem de duvidar e creia, né? Jesus também diz, toquem em mim, apalpai-me. Aqui Lucas fala para todos os discípulos, tirando as dúvidas, que não estava só na mente do Tomé, mas de todos. Toquem em mim, vejam. E aí, pessoal, olha só o nosso texto, como ele é interessante nesse sentido, porque o texto diz ainda no versículo 41 que eles ainda não acreditaram, porque estavam admirados, enfim, até pela alegria de vê-lo, pela surpresa, e ainda para continuar derrubando as dúvidas, Jesus diz uma coisa inusitada. O texto literalmente diz assim, né? Para acabar com as dúvidas, Jesus chegou e disse, tem de alguma coisa para comer aí? Vocês têm alguma coisa para comer? E aí diz que os discípulos vieram com um peixe assado. Tem um dos escritos antigos que diz também um favo de mel. E aí diz o texto que Jesus sentou e comeu na frente deles. Como que para dizer, não sou apenas um espírito, um fantasma, uma ilusão na cabeça. Eu que estou aqui. Essa ideia carnal, vamos dizer assim, corporal, ela é sempre importante na fé cristã. Não é algo da mente, sabe? Um pensamento positivo, não. É Jesus que nasceu como gente, como verdadeiro homem, que morreu e sofreu na cruz e ressuscitou corporalmente. E fala desta ressurreição e nova vida para todos nós. E depois de ter feito essa inusitada situação, onde ele pediu algo para comer e comeu, é importante aqui dizer, abrir um parênteses, diria assim, que a maior fome de Jesus era matar a dúvida dos seus discípulos. Ele tinha fome, sede de fazer a vontade de Deus. E agora queria direcionar os seus discípulos para que fossem suas testemunhas. E, para tanto, ele continuou a lidar com as dúvidas dos seus discípulos. O texto de Lucas, capítulo 24, versículo 44 e seguintes, diz assim, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, né, o Pentateuco, do Antigo Testamento, nos profetas e salmos, ou seja, aí ele começa a explicar tudo de novo, pessoal, como um bom professor. Antes eu citei um bom professor que diria, né, quando em dúvida, pergunte. E Jesus que explicou tantas vezes, inclusive dizendo diretamente que ele seria morto e ressuscitaria. Ele mais uma vez começa a falar da Bíblia, a dizer, estava escrito que o servo, o Cristo, deveria padecer, deveria sofrer. E aí ele diz, e vocês são testemunhas disso, pessoal. Jesus insiste com paciência, mas com perseverança. Vocês são testemunhas. Em outras palavras, parem de duvidar. Creiam. E assim, pessoal, ele habilita os discípulos a deixarem a covardia de lado, a timidez de lado, a dúvida de lado, e andar no caminho do Senhor. Deixar as aflições, as preocupações de lado e andar no caminho do Senhor. E quantas vezes nós, também como eles, estamos presos em nossas dúvidas. Estamos atados, atemorizados. E agora, o que vai ser de nós? Como se Cristo não estivesse presente. Mas Ele está, e Ele vem com paciência, e Ele faz isto, faz aquilo, anuncia de novo, e diz de novo, paz seja contigo. Tenha esta certeza. Lá no início, né, eu perguntei bem no início lá, tu tens dúvidas? E até disse, quais são as dúvidas, né?
A gente tem aquelas dúvidas mais superficiais, como aquele ditado que diz, não sei se eu caso ou compro uma bicicleta, né? São dúvidas simples. O que eu vou estudar? O que eu vou ser? Talvez um jovem pergunte-se. O que eu faço agora no meu trabalho? São dúvidas corriqueiras, mas é importante enfrentá-las. Agora, cuidado com aquelas dúvidas existenciais. Cuidado com aquelas dúvidas que o diabo traz. E aqui insisto, muitas vezes o diabo vai querer te acusar, mostrando o teu pecado, dizendo que tu nem merece a presença de Deus, dizendo que tu deves desistir disso, dizendo que tu não merece o perdão. Nesta hora, não permita que as dúvidas roubem tua fé. Nesta hora, faça como Jesus e apresente aquilo que está escrito e diga que Jesus Cristo pagou pelos teus pecados. Jogue fora essas dúvidas. Por maior que seja o teu pecado, traga à memória o quão grande é a misericórdia e o amor de Deus por ti. E certo, confiante, convicto do perdão e da graça de Deus, se reerga, vença o diabo e todo o mal e continue firme. Eu queria ainda concluir que com essa certeza nós podemos deitar, como diz o Salmo 4 lá, em segurança e paz, porque Jesus cuida de nós. E quero mencionar uma história que Max Lucado, autor de vários livros, conta, quando ele diz assim que tinha um menino, ele era abandonado, ele passava fome nas ruas. E aí esse autor conta a história de que esse casal cuidou desse menino, adotou legitimamente, deu um nome para ele, deu uma casa, o tornou herdeiro. Só que esse casal certa vez passou pelo quarto do menino e o menino estava chorando lá. Eles foram lá perguntar para ele, o que tu está chorando? Ele disse, eu estou preocupado, eu estou com dúvida, eu não sei se eu vou ter o que comer amanhã. E o casal se surpreendeu, como assim, tu não jantou? Disse, não, eu jantei, mas eu não sei se eu vou ter café da manhã, o almoço. E aí eles riram, né? Por quê? Porque é como se eles dissessem, mas menino, nós já te demos nosso nome, tu és nosso herdeiro, tu está aqui no quarto, tu é dessa família, tem comida na geladeira, acalma, nós cuidaremos de ti. Essa história irônica, ela é nossa história. Deus fez tudo por nós, nos adotou, somos seus filhos, seus herdeiros. E quantas vezes na minha cabeça e na tua ficam dúvidas sobre o que vai ser, como vai ser. Será que Deus vai ser por nós? E Romanos 8,32 é a resposta. Ora, se Deus Pai não negou nem o seu próprio Filho, será que não nos dará e cuidará de todas as outras coisas? É certo que Ele vai cuidar, não há dúvida disso. Por isso, crê no Senhor Jesus e tenha salvação hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, vocês repararam que Deus lida com nossas dúvidas, que o Senhor Jesus mostrou as mãos, os pés, mas Ele, sobretudo, mostrou na palavra a segurança. Nesse momento, queremos lembrar e convidar cada um que crê em Jesus para que também agradeça a Deus com suas ofertas e participe do anúncio da palavra, para derrubar as dúvidas, para fortalecer a fé. E dessa maneira você poderá também contribuir com esta comunidade através dos meios que aparecem aqui na tela, indicações, depósitos e outras maneiras com as quais você pode participar também com as suas ofertas. Reflitamos sobre isso durante a canção a seguir. Gratidão, Senhor, queremos ofertar.
está a teu dispor, o que dignaste dar, ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Com gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está a teu dispor o que dignaste dar, ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Irmãos e irmãs, esse é um momento de oração em que queremos nos colocar diante de Deus. Mas antes disso, queremos lembrar de uma situação especial de oração. No culto de hoje e nesta oração, queremos agir em memória e em gratidão à vida do senhor Vilimar Knetic. Senhor Vilimar Knetic, filho de Teodoro e Vilma Knetic. Seu Vilimar nasceu no dia 9 de março de 1947, aqui em nosso município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Esse momento que temos em memória e gratidão, agradecemos pelo que Deus fez pelo Vilimar em sua vida e pelo que Deus fez através dele, com sua família, seus amigos. E sempre destacamos que o grande feito de Deus em nossa vida se dá pelo batismo. O seu Vilimar foi batizado no dia 16 de novembro de 1947, aqui em nossa comunidade Cristo. Também confirmou a sua fé no dia 5 de novembro de 1961, também aqui nesta comunidade. Ele recebeu a bênção matrimonial, uniu-se em matrimônio com a dona Maria Helena Fetzer Knetic, que o precedeu na morte. E eles foram abençoados com os filhos Léo e Theo. Seu Vilimar veio a falecer no dia 9 de abril, no último dia 9 de abril. E Deus concedeu então, portanto, a ele 74 anos, exatamente um mês de vida. Sempre dizemos, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Nós queremos pedir, interceder também por aqueles que sentem o pesar do luto e saudade. Entre eles, mencionamos de maneira muito especial o Léo e o Theo, os filhos, também a irmã Ilka, além de cunhados, sobrinhos e demais familiares e irmãos na fé. Nós queremos interceder por eles, também por toda a comunidade que sente-se enlutada. E nós também queremos colocar diante de Deus outras pessoas que têm solicitado oração. Lembramos a família Hanush, em especial pela situação do Leandro, que teve situação bem grave, gravíssima, mas está se restabelecendo. A gente coloca em gratidão e oração. Também pedimos em favor do Regis Luiz da Silva, cometido também pelo coronavírus, em situação delicada. Oramos também por ele, como também pelo Adalto Pereira, pela Eliane e pelo Daniel. Também queremos interceder em favor da Tila Gross e da dona Ruth Rauter. Há outras pessoas que também entram em contato conosco, mas nesta hora mencionamos esses nomes e também convidamos, se caso você quer que oremos aqui entre os pastores, na comunidade, no culto por você, pode entrar em contato conosco, estamos à disposição. Queremos nos unir cada vez mais em oração, em pedido de bênção, em intercessão e em comunhão cristã. Façamos isso agora perante o nosso Deus.
Oremos. Onipotente e eterno Deus, glória e honra sejam dados a Ti, nosso querido Pai do céu. Louvamos e reconhecemos agora a Tua grandeza. És o Criador, mantenedor de todas as coisas. Porém, agradecemos sobretudo pelo Teu amor e a Tua graça em favor de toda a humanidade, mesmo sendo nós tão pecadores. Sabemos e reconhecemos em Tua sabedoria que a maldade, a tristeza existem nesse mundo por causa do pecado e existirão até o dia derradeiro, quando virás restaurar todas as coisas. Por isso, desde já oramos, vem, Senhor Jesus. E lembramos que vieste primeiramente ao mundo em Jesus, deste Tua vida por nós, deste sentido à nossa existência e iluminaste nossos caminhos. Continuamos a pedir pela nossa vida diária. Por isso, sustenta-nos com o pão de cada dia e abasteça-nos também com o dom da esperança, do ânimo em meio às aflições, alimentando-nos com o pão para a nossa alma. Apesar de todo o Teu cuidado, Senhor, continuamos cheios de dúvidas, medos e timidez, tal qual os discípulos após a Tua crucificação. Apesar da manifestação de todo o Teu poder e amor, continuamos cheios de dúvidas, de inquietações. Aos discípulos Tu apareceste, renovaste o ânimo, destruíste as dúvidas, concedeste o Teu Espírito e os designaste à missão e ao testemunho. Seja também, ó Senhor, gracioso para conosco. Na dúvida, venha sobre nós e encha-nos com a certeza do Teu amor. No medo, conforta-nos com a Tua presença. No luto, como dos irmãos e irmãs enlutados por causa do falecimento do Sr. Vilimar, nós pedimos por eles e por todos nós, fortaleça-nos com a certeza da vida eterna. Na tristeza, encha-nos da alegria da salvação. Na escuridão e complicação por causa de nossos pecados, ilumina-nos, Senhor, com o Teu perdão, com a Tua palavra. Assim, de igual forma, pedimos, habilita-nos para vivermos bem em sociedade. Abençoa o dom da família, o relacionamento de pais e filhos, marido e esposa, nas tratativas também profissionais, na ética de cada dia. Sempre de novo suplicamos em favor de nossas autoridades, conceda o senso de justiça, de direito e deveres a todo o cidadão. Mais uma vez nos unimos e pedimos a Tua ajuda, Senhor, diante de todas as amplas dificuldades trazidas por esta pandemia. Pedimos encarecidamente por aquelas pessoas que enfrentam situações mais tensas e delicadas, pessoas que estão em estado grave, deixando suas famílias aflitas. Dá, Senhor, descanso aos abatidos, livramento aos doentes, força e paciência e coragem aos familiares. Intercedemos aqui mais uma vez, Senhor, por aqueles que estão doentes, acamados, hospitalizados. Suplicamos em favor do Regis Luiz da Silva, que Tua mão esteja sobre ele, também sobre sua família. Pedimos mais uma vez que cuides do Leandro Ranos. Também oramos pelos cuidados com o senhor Adalto Pereira, com a dona Eliane, com o Daniel. Suplicamos pela dona Tila Gross. Oramos também pelos cuidados com a dona Ruth Halter. Colocamos aqui diante de Ti os filhos enlutados, o Léo e o Theo, os demais familiares do seu Vilimar,
e pedimos que os abençoes e os guardes. Assim também a toda a tua igreja, na proclamação da palavra, que tua palavra cumpra o propósito. Suplicamos assim, Senhor, envia teu Espírito, transforme vidas, molde corações. Vem, Senhor Jesus, e reine em nossas vidas. Assim, juntos, também suplicamos com as palavras que Jesus nos ensinou ao te dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção de Deus. Hoje vos entrego com as seguintes palavras: O Senhor esteja sobre ti, para te abraçar e proteger, para te mostrar o caminho certo. O Senhor esteja ao teu lado, dando-te a certeza da sua presença. O Senhor esteja atrás de ti, para salvar da falsidade de pessoas más. O Senhor esteja abaixo de ti, para amparar quando caíres e tirar das armadilhas. O Senhor esteja dentro de ti, para consolar quando estiveres aflito e te alegrar. O Senhor esteja ao redor de ti, para defender de todo o mal. O Senhor esteja sobre ti, para abençoar para sempre. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, irmãos, que o Senhor te dê a paz. Essa é a última expressão, o Senhor Jesus ressurreto. Hoje lembramos mais uma vez, nesse terceiro domingo de Páscoa, que Jesus vem trazer a paz. Logo mais, fiquem conectados, teremos um momento para as crianças, a escola bíblica infantil, a escola dominical. Quero lembrar que, além do culto online que estamos oferecendo, por aqui temos a oportunidade dos cultos presenciais, aos domingos, às 8h30, às 10 horas, e às 19 horas. 3 horários para que possamos dividir o pessoal e continuar numa logística que ofereça segurança. É necessário sempre se inscrever e vocês podem fazer isso de uma maneira bem simples por mensagem através dos telefones de contato que estão aí na sua tela. Participem conosco de outras atividades online que nós temos, como estudos bíblicos e mensagens. E assim, possamos juntos nos fortalecer na palavra e na graça de Jesus. Fiquem aí com a Escola Bíblica Infantil. Que Deus abençoe a todos. Até mais. Olá, eu sou a professora Verônica e hoje a nossa história fala de amizade, a amizade de Lázaro com Jesus. Todos nós temos um amigo especial, aquele amigo que sabe do que a gente mais gosta de comer, de brincar, aquele amigo que chega do nada e nos dá um abraço, que delícia esse abraço gostoso. Ou ainda a gente corre para os amigos para contar as nossas novidades, não é assim com vocês também? Marta, Lázaro e Maria eram 3 irmãos. Eles eram amigos de Jesus. Jesus gostava muito deles. Quando o Lázaro ficou doente, as meninas pediram para avisar Jesus. Quando Jesus recebeu o recado, ele não foi imediatamente até aonde estava Marta e Maria. Ele demorou um pouquinho para chegar lá. Quando ele chegou na cidade, no povoado, Lázaro já fazia 2 dias que tinha sepultado. As meninas estavam muito tristes.
O povo também estava triste com a morte de Lázaro. Então Jesus perguntou: aonde vocês sepultaram Lázaro? E foram na direção aonde Lázaro havia sido sepultado. Quando Jesus chegou lá na frente, ele fez uma oração, todo mundo ficou em silêncio e ele pediu para Lázaro sair do túmulo. Lázaro levantou e saiu, estilo uma múmia, cheio de faixas. As irmãs ficaram muito felizes, retiraram as faixas de Lázaro e ele ressuscitou. O que Jesus quer mostrar? Ele mostra a todos a glória de Deus, mostra um sinal do seu poder sobre a morte. Jesus desejava ter muitas outras pessoas como amigas. E assim a gente vê a ressurreição de Lázaro. Oração. Querido Jesus, obrigado por todas as suas manifestações do teu amor, da tua amizade. Ajuda-nos a amarmos e respeitarmos, cuidar um dos outros. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Até a próxima. 1, 2, 3, palavrinhas! Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim. A vida com Jesus é sempre uma aventura, mesmo na tristeza, sua mão que me segura. E por isso vou me alegrar, vou celebrar assim. Vou louvar a Cristo com minhas palmas, vou louvar a Cristo com meus pés, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minha dança, vou louvar a Cristo com minha voz, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minhas palmas, vou louvar a Cristo com meus pés, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minha dança, vou louvar a Cristo com minha voz, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Batendo palmas, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Batendo palmas, batendo os pés, com minha